esse deve também andar assim, como ele andou. Amém? Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta palavra, Senhor. Nós iremos refletir um pouco na mesma, depois de o Senhor ter nos proporcionado tantas coisas aqui neste lugar. Continua nos falando, continua nos orientando, Senhor, para que tenhamos a compreensão da Tua palavra e para sermos, Senhor, ainda mais alinhados na Sua vontade, na vontade que o Senhor quer para as nossas vidas. Por isso, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta muito peculiar. Olhando para o evangelista João, ele é autor do livro que carrega o seu nome, cujo o nome nós conhecemos como Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Como também ele vai escrever a primeira, a segunda e terceira carta, que nós chamamos de epístola. Sabemos o quanto essas cartas elas têm abençoado vidas, quando os seus leitores têm a liberdade de olhar para ela, refletir nela, meditar nela. João escreve pelo menos 3 epístolas, como também o livro que carrega o seu nome, o Evangelho de João. E a gente sabe que existiram ou existem algumas divergências com relação ao autor das epístolas de João. Pastor, por quê? Um homem chamado Eusébio, conhecido como um dos pais da igreja, ele particularmente defendia a tese de que João não teria sido o autor das epístolas, primeira, segunda e terceira João. Isso porque ele entendia que este João, cujo escreve estas cartas, seria na verdade um outro João que carregaria um título de presbítero, sendo que muitos outros estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que o autor dessas cartas de fato fora João. Por mais que hajam divergência, por mais que hajam alguns conflitos com relação a quem a escreveu, nós precisamos carregar em nosso coração que são cartas que alimentam a nossa alma e o nosso coração, nos fazendo ter a compreensão de quem verdadeiramente nós somos na presença do Senhor Jesus. E eu gostaria, diante desta carta e diante do capítulo que a gente leu aqui, trazer um tema para esta mensagem. Como sabemos de fato que nós somos filhos de Deus?
É forte ou não é? Como sabemos de fato que nós somos filhos de Deus? Existe o filho e existe a criatura. Sim ou não? Sim ou não? Quem concorda comigo diz amém. Existe o filho e existe a criatura. A Bíblia revela para nós, queridos, algumas lições que nós iremos aprender a respeito. E isso nos faz olhar para nós. É uma carta muito interessante porque ela vai nos trazer alguns temas. Por exemplo, o capítulo de número 1 vai dizer que Deus é luz. O capítulo de número 2 vai falar a respeito da obediência e o amor a Deus. O capítulo 3 vai falar sobre filhos de Deus e filhos do diabo. O capítulo de número 4 vai falar que Deus é amor. Já o capítulo 5 vai dizer sobre a vitória que vence o mundo. Percebamos que são inúmeros temas importantíssimos que esta carta nos traz de informação. E dentre muitos esses temas, queridos, eu particularmente acredito que João, ele tenha sido o autor desta carta, 1ª, 2ª e 3ª João. Até porque as características da fala é semelhante, é similar à de João, que escreve o evangelho, que carrega o seu nome. Por exemplo, no capítulo de número 1 desta epístola, nos traz uma similaridade com o evangelho de João capítulo 1, quando o próprio João vai falar sobre Jesus Cristo sendo o verbo de Deus, falando de Jesus no princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? O verbo era Deus. Por isso que o capítulo de número 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que eu acho interessante quando leio tanto o evangelho de João como as cartas, é que João, ele prega com uma autoridade tão grande, missionária Ângela, com uma ousadia tão grande em seu coração. E isso se deu pelo fato de João ser uma testemunha ocular do Senhor Jesus. João, ele fez parte do círculo de discípulos ou apóstolos, Pedro, Tiago, João. João é conhecido como o discípulo ou apóstolo do amor, aquele que estivera andando lado a lado com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. João reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Irmãos, uma coisa é ouvir falar, uma outra coisa é estar com Jesus. E ele prega com tanta autoridade, com tanta moral, com tanta precisão, ao ponto de no capítulo 1 de 1 João, ele vai falar com muita propriedade e autoridade de que ele esteve com Jesus. Ele presenciou os milagres que Jesus fez. Ele presenciou os sinais, as maravilhas.
Ele presenciou a pesca maravilhosa, dentre muitos outros milagres. Irmãos, só se fala com ousadia, só se fala com autoridade quem verdadeiramente, de fato, foi nascido de Deus em sua vida. João não vai falar apenas daquilo que ele viu, mas principalmente vai falar daquilo que ele vivenciou ao lado de Jesus. E perceba a forma com que ele se expressa. Ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha a forma com que ele trata os destinatários desta carta. Ele se expressa dizendo: filhinhos, eu estou escrevendo a vocês para que vocês não pequem. E aqui a gente já tira uma lição muito linda, e isso nos faz entender de fato, irmãos, isso nos faz olhar, isso é característico de alguém que de fato olha para a sua vida, entende, tem a convicção de que verdadeiramente é um filho de Deus, alguém nascido da água e do Espírito. Porque infelizmente existem pessoas que não nasceram de Deus. Existem pessoas que não nasceram da água do Espírito verdadeiramente. Pastor, por que é que Deus nos fala desta forma? É porque Ele conhece a cada um de nós. Conhece ou não conhece? Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa individualidade, Ele conhece a nossa intimidade, Ele conhece os nossos passos, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós agimos, Ele sabe como nós pensamos. Ele é Deus. Escute. A primeira lição que eu consigo extrair, já no primeiro verso do capítulo 2. Se você quiser anotar aí, fique à vontade. Um filho de Deus precisa estar atento às advertências do seu Deus e da sua palavra. Escuta isso aqui. É por isso que João diz: olha, eu vos escrevo para que não pequeis. É o próprio Deus trazendo advertências através do servo do Senhor. Porque o prazer de Deus para com a vida do homem, entenda isso aqui, é que o homem em todos os momentos da sua vida se aproxime de Deus. É que o homem em toda a sua vida tenha a compreensão de que não há nenhum outro Deus além do Deus de Israel. Deus é grande, Deus é santo. Já foi dito aqui nesta noite, no início do louvor, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é soberano, Deus é supremo. Importa que os filhos do Senhor estejam adorando ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos e irmãs,
independente das lutas que enfrentemos no nosso dia a dia, nós precisamos carregar as marcas de Cristo Jesus em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração, para que assim entendamos que nós fomos chamados por Deus para sermos filhos de Deus. Diga comigo, um filho precisa estar atento às advertências do seu pai. Tem filho de Deus aqui? Levante a mão, glorifique a Ele. Você pode glorificar com autoridade? Glorifique em nome de Jesus. Glorifique com um sorriso no rosto. Glorifique com alegria, meu irmão, porque Deus escolheu a tua vida. Quando ele diz não pequeis, isso aqui é uma advertência. Isso aqui é um alerta, porque o pecado, ele afasta o homem de quem? De Deus. O pecado distancia o homem da presença do eterno, da presença do divino, da presença daquele que é santo. Então eu aprendo uma lição muito interessante, já no verso 1, quando ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A gente vive em um mundo tão imoral, tão profano, aonde que ouço muitos crentes em Jesus dizerem: está muito difícil servir a Deus nos dias atuais. Você sabe por que é difícil? Porque Deus nos escolheu para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Você sabe por que é difícil? Porque fazer a diferença é desafiador para nós. Você sabia disso? Fazer a diferença neste mundo. Porque entenda, a gente ser crente aqui dentro é bom demais, é ou não é? É ou não, igreja? É fácil ou não é? O pega pra capar é lá fora, meu irmão. O apertar do parafuso é lá fora. Todavia, Deus, Ele nos adverte constantemente, para que não pequemos, para que não nos afastemos da presença do Senhor. Diga comigo, um verdadeiro filho, está fraco demais, diga, um verdadeiro filho precisa estar atento às advertências do seu Deus, do seu Pai. Toca aí no teu irmão, diga: e aí, irmão? E aí, meu irmão, você é filho? Você é filha? Porque verdadeiramente filho e filha de Deus sempre estará atento às advertências do seu Deus, do seu Pai. É Deus dizendo: ei, meu filho, ei, minha filha. E a gente: sim, papai, fala que o teu servo ouve. Sim, Senhor, fala que a tua serva ouve. O que o Senhor quer que eu faça? Por onde o Senhor quer que eu ande? Qual o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? O filho verdadeiro está atento às advertências. Porque, evangelista Elcio, Deus, Ele sempre nos dá aquele alerta. Por exemplo, quando você está em determinado lugar e você está prestes a adentrar em um cenário que não é condizente com a vida de um filho ou de uma filha. Aleluia. De repente o Espírito, Diaconisa Leandra,
Jobson, tu é filho, camarada. Não vá por ali não, que você se arrebenta. Ramos, tu é filho. Está atento à minha voz, às minhas coordenadas. Então fica ligado, fica atento às advertências. Fique atento, porque Deus, Ele fala comigo e com você antes de cairmos em um buraco profundo. Sim ou não? Diga comigo, ainda bem que o Senhor ainda adverte aqueles que são filhos. Agora deixa eu lhe dizer uma verdade aqui como teu pastor. Quem não é filho não está nem aí. Quem não é filho faz assim, ó. Vive uma vida de bolo. Uma vida sem estar consolidada na palavra e nas coordenadas de Deus. Diga comigo, a primeira coisa que o Senhor me ensina nesta noite é que eu preciso estar atento aos alertas de Deus e da sua palavra. Segundo, um filho precisa entender que, por mais escolhido que seja ele ou ela, nunca ele há de se tornar, ou ela há de se tornar, um super crente. Precisamos ter a compreensão como filhos de Deus, que quando por algumas vezes deslizarmos no meio do caminho, escuta isso aqui. Quando por algumas vezes deslizarmos no meio do caminho, é aquela ideia, quando por algumas vezes você andar meio que desalinhado, ou fora dos padrões do teu pai. Pastor, o que fazer? Olha o que nos diz ainda no verso de número 1 do capítulo 2, dando continuidade. Ele diz assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Lição: diga comigo, um filho está fraco, diga um filho, ele sabe a quem recorrer quando seus pés, por algumas vezes, vacilarem no meio do caminho. Pastor, a quem recorrer? Recorremos aos pés de Jesus. João vai dizer que ele é o quê? Advogado. Junto a quem? Ao Pai. João vai dizer que além de advogado, ele é o quê? É justo. Somente nele há justiça. Nós precisamos entender que no nosso caminhar, na nossa trajetória cristã, ainda que por algumas vezes entremos em uma situação de deslize, nós precisamos atentar para isso como filho. É por isso que eu notei aqui, o filho verdadeiro precisa entender que ele sempre irá depender de Jesus para caminhar durante toda a sua vida. O filho de Deus, a filha de Deus, precisa entender que existe um advogado justo.
que perdoa pecados. Primeiro ele adverte os filhinhos a não pecar. Segundo ele diz, mas ainda que pequem, se aproximem de Jesus, porque Ele é o advogado justo junto ao Pai. Ele perdoa pecados. Ei, deixa eu lhe dizer uma verdade aqui nesta noite, querido, querida de Deus. Não importa como você chegou aqui, não importa também como está a sua vida. Contudo, se há no teu coração arrependimento de pecados, diz a Bíblia que Jesus é o advogado justo para perdoar a sua vida. Isso aqui é mais uma palavra pastoral. Terceiro lugar, diga comigo, um filho, ele sabe que a oportunidade de Deus foi estendida a ele através do sacrifício de Jesus. Ei, você acha que foi em vão a morte de Jesus lá na cruz? Você acha que o sacrifício, o grande investimento feito pelo próprio Deus, foi de forma aleatória? Não, claro que não. E essa lição a gente extrai do verso de número 2. Olha o que é que João diz. João diz assim: e ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício. O verdadeiro filho jamais irá esquecer daquilo que Jesus fez por ele lá na cruz do Calvário. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, nunca se esqueça jamais daquilo que Deus fez por você quando entregou o seu filho lá na cruz do Calvário. Não se esqueça do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. O filho que é filho tem a compreensão de que uma oportunidade foi dada por Deus através do sacrifício de Jesus. Olha aí para o teu irmão e diga: o sangue pode dar na canela. Nunca se esqueça do que Deus já fez por você. Nunca se esqueça o quanto Deus tem trabalhado por você. Jamais se esqueça. Se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque um grande investimento aconteceu e você não precisou pagar R$1, você não precisou liberar barras de ouro. Não, não, não. Foi Deus que proporcionou para mim e para você esta vida abundante. Se a gente se alegra hoje, é porque Jesus se entregou, Magno. Se a gente se alegra hoje, é porque Cristo vive e reina para todo sempre. Segundo está escrito na sua palavra, Ele está à destra do Pai, o Todo-Poderoso.
O verdadeiro filho, ele tem a consciência de quem lhe deu a oportunidade foi o próprio Deus e não o homem. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Posso parar por aqui para a gente ir embora ou não? Eu tenho 3 minutos apenas para concluir. Amém ou não? Diga comigo em quarto lugar. Guarda aí na tua mente, tá? Diga em quarto lugar. O filho, ele é conhecido pela obediência ao seu pai. E aí? É forte ou não é? Versos 2, 3, 4 e 5. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos o seu mandamento. Diga comigo, quem é filho, obedece à voz do seu pai. São respostas, irmãos, que a Bíblia nos traz de forma simples, clara. Isso é tão claro diante dos nossos olhos. Porque servir a Deus de verdade não é um bicho de 7 cabeças. É só procurar servir, obedecer e agradar o seu coração. Sabemos que o temos conhecido por isto. Você conhece alguém que diz: olha, eu conheço a Deus. Mas quando você olha para a sua vida, certamente os frutos que ela apresenta não são dignos de arrependimento. De repente você conhece alguém que diz: olha, eu sirvo a Deus de verdade, eu sou regenerado de verdade, eu sou nascido de Deus de verdade. Mas quando olhamos para a sua vida, certamente tiraremos conclusões de que a vida da pessoa não está condizente com os padrões do Pai, que é o nosso Deus. Diga comigo, o filho, ele é conhecido pela obediência ao seu pai. Tem filho obediente aqui? Tem? Se você é um destes, levante a mão e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Tem filhos obedientes ao seu Deus aqui. Ah, pastor, eu sou cheio de defeito, mas é obediente? Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu sou cheio de fragilidade, eu sou fraquinho, mas é obediente? Exalte ao Senhor. Ah, pastor, eu cambaleio para lá, cambaleio para cá, mas está firme, está na presença, está obedecendo. Então exalte e glorifique a Deus, porque o Senhor te chamou para servi-lo. Aleluia. E o verso 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, diga em Cristo, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
e nisto sabemos que estamos nele. É forte demais. Pense numa carta rica. Se você vai lá na frente, na mesma carta, no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer assim: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É forte ou não é? A gente está na mesma carta, irmão. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. Sabe o que significa concupiscência? Desejos desenfreados. Pastor, o que significa amar o mundo? É não largar as práticas mundanas. É não abrir mão daquilo que compromete a nossa vida com Deus. Diga comigo: o verdadeiro filho, ele precisa de todo jeito abrir mão daquilo que não agrada ao coração de Deus. E aí? Última lição para a gente ir para casa. Diga comigo: o verdadeiro filho é aquele que permanece. Pastor, permanece em quem? Apoiado no pastor? Apoiado no irmão? Apoiado no vizinho? Apoiado na família? Apoiado nos apóstolos? Apoiado na denominação? Apoiado em quem? Diga comigo: o verdadeiro filho precisa estar apoiado, precisa andar nele. Se não for com ele, a gente se arrebenta todinho. O verdadeiro filho precisa permanecer. Deus te chamou para você permanecer. Ó, 1 Coríntios 15, 58, se não me foge a memória. Se diz firmes, diga aí constante, sempre abundante na obra do Senhor. Você pode segurar na mão de alguém e diga: Deus te escolheu como filho para você permanecer. Diz aí para ele: por que é que você quer desistir, hein? Por que você quer abrir mão de tudo? Se você é filho e foi chamado para permanecer, permaneça, meu irmão. Permaneça, minha irmã. Pode o vento soprar para lá e para cá, o mar pode estar bravio como for, você vai permanecer nele, porque nele você vai conseguir continuar caminhando.
Diga comigo: o filho permanece nele, e além de permanecer nele, precisa andar como ele andou. Está no texto. Está no texto. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar como ele andou. Fica de pé no seu lugar. Andar como ele andou é sinônimo de buscar a cada dia agradar o coração do Senhor, a vontade do Senhor. Precisamos, irmãos, atentarmos para isso. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, está voltando para buscar os seus filhos. Jesus está voltando para arrebatar o seu povo. Não é tempo de brincarmos de crente, não, irmãos. É tempo de olharmos para Deus como autor e consumador da nossa fé. E quando Deus nos traz, irmãos, uma palavra como essa, é porque de fato Ele nos conhece muito bem. Ele sabe quem sou eu e sabe quem é você. Sabe ou não sabe? A gente precisa olhar para Deus